Eu assisti um filme que traz uma reflexão muito profunda acerca da vida humana. Questões psíquicas, psicológicas, mudanças, crises. Esse filme é A Última Casa, que está em cartaz na Netflix. E vendo esse filme me veio alguns pensamentos, algumas reflexões. E eu quero partilhar aqui com vocês. Bom, no primeiro momento, o filme começa com uma frase que seria mais ou menos assim: por que chamarmos terra se grande parte é composta por oceano? Isso a gente já pode trazer algumas questões psicanalíticas. Terra é aquilo que é firme, é símbolo do consciente, daquilo que eu sei. O oceano é a profundidade, que está relacionado ao inconsciente. E nesse inconsciente existem belezas, existem surpresas, existem é, coisas ocultas. E é um lugar que é desconhecido. E grande parte da vida é desconhecida. E grande parte da mente é desconhecida. Cerca de 95% acredita-se hoje. Então esse grande oceano está aí. E esse filme começa dizendo isso. Por que chamamos Terra se é grande parte oceano? Então, a partir disso, já podemos pensar algumas questões do filme. Ele começa com um pai de família que está no trabalho e vai para casa. Existe uma previsão de chuva. E começa a chover, ele vai para casa, a casa tem rachaduras, a casa está afundando, a fundação dessa casa está cedendo, e essa é a primeira discussão ali entre ele e a esposa e dois filhos que estão ali. E logo quando começa a chover, e ele chega em casa, as portas se trancam, a casa se fecha e ninguém consegue abrir. Ele não consegue quebrar as janelas, ele não consegue abrir a porta. Eles ficam presos nessa casa. E ao longo do filme eles precisam sobreviver, não é só eles que estão presos, mas toda a vizinhança está presa e eles precisam sobreviver a isso, dar um jeito de dar conta de ficar trancado em casa. A sobrevivência é necessária, questão de alimentação e outras questões. E ó, um pouco mais à frente começa a surgir sombras lá fora. Há uma ameaça lá fora, algo que se apresenta. Às vezes aparece algo sombrio na janela. Eles não sabem exatamente o que é. E depois se revela como um monstro. Um monstro como se fosse algo parecido com polvo, algo aquático. E essa chuva que cai, que não cessa, é água salgada, que é a água do mar. Mas no final, ele entra na casa. É preso por esse pai de família, que o ator é o Wagner Moura. Mas depois ele solta. E ao soltar, as portas também se abrem. Então é tudo muito simbólico. E é mais ou menos o que acontece nas nossas vidas. A casa é um símbolo daquilo que a gente constrói para a segurança, que a gente constrói para nos proteger. Só que há um problema quando essa segurança se torna uma prisão, quando essa proteção se torna privação. Ao longo da vida nós vamos construindo esta forma de ser, com mecanismos de defesa psíquicos. A gente vai fechando portas, a gente cria paredes, a gente cria limites, a gente constrói uma estrutura, só que muitas vezes essa estrutura ela está trincada, ela está rachada, ela começa a afundar ao longo do tempo, porque todo mecanismo de defesa ela existe para um tempo determinado, é, é, para um tempo específico. Quando você passou por alguma situação, você cria uma defesa, mas gera transtorno quando ela passa o tempo. Eu sempre dou exemplo de alguém que vai ao hospital porque quebrou um braço, coloca gesso para imobilizar. É um mecanismo de defesa. Precisa proteger esse osso para que ele se restabeleça. Só que a pessoa chega no hospital e diz, depois de um mês, eu quero continuar com esse gesso. Eu gostei desse gesso, quero continuar com esse gesso. E o médico deixa tudo bem.
daqui a um tempo isso vai causar problemas, porque aquilo era para um tempo específico, tinha um objetivo específico. Quando se estende o tempo, gera problema, transtorno. Aquilo que era para ser bom passa a ser ruim. Aquilo que era para ser cura passa a ser doença. E a nossa vida psíquica também. A gente cria proteções que eram para um tempo difícil, para uma dor específica, algo que aconteceu. Mas a gente vai persistindo naquilo. Aquele lugar de segurança, como no filme, aquela casa que a gente cria para nos proteger, uma forma de ser, de falar, de agir diante da vida, diante das pessoas, acaba sendo uma prisão. Você não consegue mais sair daquilo. Você coloca do lado de fora algo. Essa é a questão do filme. Essas sombras, vamos colocar psicanaliticamente, esses monstros são sombras que vêm de fora como uma ameaça. Eles emergem do oceano, eles emergem do inconsciente, daquilo que está lá no profundo, eles vêm e começam a ameaçar a nossa vida. Começam a aparecer como sombras. E a gente não sabe muito bem o que é, começa a aparecer um sintoma, começa a aparecer algo que ameaça. E assim é o inconsciente que começa a emergir, então, essas sombras. Só que a proteção que a gente cria para que esses monstros, medo de sofrer, seja lá o que for que a gente viveu e que a gente não quer, seja uma parte nossa que está lá fora, que a gente coloca a fragilidade lá fora, a gente cria uma personalidade pela metade. Coisas que a gente não gosta, a gente coloca do de fora. Então isso não sou eu, coloca lá fora. Meu medo não sou eu. Minha raiva não sou eu, meu desejo não sou eu, minha fragilidade não sou eu. Minha necessidade afetiva não sou eu. Minha tristeza não sou eu. Minha sombra não sou eu. Então construímos uma casa para manter tudo isso do lado de fora. Só que ao mesmo tempo que isso é para manter essa sombra, esse monstro do lado de fora, também impede que eu saia. Então o que impede esse monstro, essa sombra, de ser integrada em mim, também é a mesma proteção que impede que eu saia. A gente cria personalidades reprimidas. Eu não posso fazer isso, eu não sou aquilo, coloca lá fora, não posso. Já atendi várias pessoas dizendo, não posso ser que nem meu pai, não posso ser que nem minha mãe, e tudo aquilo que tem a ver com a mãe, com o pai, coloca lá do lado de fora, características, personalidades, enfim. Você vai colocando barreiras para evitar o sofrimento, porque a mente existe para que a gente... Ela existe para nos proteger. Então, só que ela vai protegendo e também vai nos isolando das nossas potências e de tudo aquilo que a gente poderia desfrutar na vida. E esses monstros que estão lá, a gente precisa integrar. Enquanto eles estão lá fora, a gente vai vivendo para sobreviver. A gente vai vivendo para sobreviver, dando conta. No primeiro momento parece que aquilo é bom, mas depois começa a transparecer algo ruim. Você precisa sair. A vida vai puxando você para fora. Aquele lugar vai ficando pequeno. No filme ali, eles plantam dentro da casa, eles tentam organizar a casa, mas daqui a pouco começa a aparecer coisas, eles precisam comer, eles precisam... a menina fica doente, eles precisam sair para pegar antibiótico. A vida vai acontecendo lá. Até que, de alguma forma, acontece algo que esse monstro, essa sombra entra. E eles começam no conflito com aquela parte. Assim somos nós, a gente entra no conflito com as nossas partes reprimidas. Eu não posso ser isso, eu não posso fazer aquilo, porque isso me causa dor, porque isso eu não quero saber, porque isso que eu vivi ficou no passado. E tem coisas na vida que vai refletindo essa sombra em nós. Nos relacionamentos, nas falas. A gente vai se aproximando disso e isso vai incomodando. Mas é um momento que a vida diz, você precisa enfrentar isso. E não é acabar com isso, não é destruir isso. É que nem o filme. Eles não destroem a sombra, o monstro. Ele vai para destruir, ele quer destruir o monstro. Mas chega um momento que o monstro ele é preso e ele vai para matar o monstro. Só que esse monstro tem o poder para abrir a porta. Ele diz, se eu matar, eu vou ficar preso nisso.
Então ele solta o monstro, ele faz um acordo com aquele monstro, aquela sombra. Ele solta, e quando ele solta, a porta também se abre da casa. Ou seja, simbolicamente, psicanaliticamente, ele integra as sombras e precisa estar dentro da casa. Ele faz um acordo com essa sombra, dialoga com essa sombra. Ele entende que essa sombra, esse monstro, pertence àquela casa também. E isso é a liberdade. Então ele sai, e quando ele sai da casa, o céu se abre, estava nublado, a luz aparece, isso é símbolo da consciência, ou seja, teve uma abertura de consciência, de lucidez, passou de fase. E quando eles olham para a casa desmorona, porque ela estava afundando. Aquela estrutura já estava fadada a cair. Na frase do meio comum, a casa caiu, literalmente. Aquilo que foi construído caiu diante deles. Então a gente integra essas nossas sombras e deixa essa forma de ser ruir para construir uma outra casa, para construir outra estrutura. Daí eles pegam o barco, vão para o mar em busca, eles entram na travessia. Agora é uma outra liberdade. Eles entram numa travessia para outro lugar, nesse barco. E acaba o filme, quando eles sintonizam o rádio em busca de outros, acaba o filme com a voz dizendo alô, ou seja, surge uma voz de direção, surge uma voz de sentido. Agora vai para outro lugar. A gente só vai ouvir essa voz quando a gente integra aquilo que a gente colocou do lado de fora e que, hora ou outra, nos ameaça. Então é um filme muito bacana, simbolicamente, que vale a pena assistir com esse olhar. E o que fica é isso. Muitas vezes a gente constrói uma casa achando que está nos protegendo, dando segurança. Mas ao longo do tempo, isso pode ser a nossa privação, a nossa prisão. Porque essa casa tem muitas rachaduras. E ela vai afundar. Porque a vida vai pedir que você saia e integre as suas sombras, aquilo que você colocou do lado de fora.